Vamos começar a Shur de Parashá. Essa Parashá, Harei Mot, muitas vezes ela lida com a Parashá seguinte, Kedoshim. E esse ano ela lida sozinha. E não só isso, essa Parashá, quem faz o estudo diário, ela foi estudada duas vezes. Porque quando chegou no Shabat, já era Pesach. Aí a gente não leu a Parashá, a gente leu a parte de Pesach. E aí termina Pesach, a gente tem que ler essa Parashá em algum Shabat. Então a gente foi estudando ela diariamente, mas como não leu no Shabat, a gente repete ela novamente. Aí esse Shabat finalmente a gente vai ler ela. Normalmente é por isso que junto. Não, acaba juntando, na verdade, para dar tempo, digamos assim, ao longo do ano. E aí, como esse ano tem um mês a mais, então as parashot que são juntas, acabam, a maioria delas acabam sendo separadas. Esse ano todas são separadas, não sei se tem alguma exceção. Depende do ano, etc. Depende como cai. Bom, o nome da Parashá é um nome que, inclusive, quando eu fui fazer os horários do Shabbat dessa semana, eu falei, coloca o nome completo ou não. Porque o nome da Parashá são Acharei Mot, depois do falecimento, que é os dois filhos de Aaron que entraram lá no Mishkan sem a permissão e acabaram morrendo. E você não quer dar um nome que não é um nome tão agradável. Então, alguns chamam a Parashá de Acharei, depois. Depois. Você entenda como quiser, entre aspas. Mas o nome dado normalmente é Acharei Mot. Então, tem lugares que escrevem Acharei, outros escrevem Acharei Mot, mas esse é o nome da Parashá. O que é essa Parashá? Sobre o que ela trata? Então você vai pensar, bom, vai contar a história desses dois que morreram. Não, porque ele fala depois que eles morreram. Então vai contar alguma coisa ligada a isso. Mas a Parashá continua aparentemente com outros temas. E o nome da Parashá, ela tem o título não é aleatório. O título ele realmente tem que representar a Parashá. Então, rapidamente, qual que é o motivo desse nome? Então, depois do falecimento, por que eles faleceram? A Torá já contou para a gente já faz um tempo que eles eram os dois filhos de Arão, que quando inauguraram o templo sagrado, o móvel que tinha o Mishkan, então você tinha lá o Moshe, você tinha o Arão, e eles ficaram com vontade de poder se aproximar de Hashem, mas a vontade foi tanta que eles acabaram desrespeitando as leis de Hashem. Acabaram entrando lá, conforme a minha opinião, bêbados, também com o intuito de elevar, de se elevar, né, tomando vinho para se elevar. Acabaram entrando sem permissão e vários outros motivos, sem as roupas adequadas, sem estar casados. Ou seja, eles estavam querendo se elevar sem estar pronto para isso. Sim. Mas Ele sabia ainda. eles sabiam, eles sabiam. Eles sabiam do risco, mas mesmo assim eles queriam, a vontade deles de se ligar com Deus foi maior do que ouvir Hashem, saber o que Hashem realmente gostaria que eles fizessem. Então, depois que eles faleceram, o Moshe consolou o Arão dizendo: eles são extremamente sagrados, são mais sagrados do que nós, porque eles foram aqueles que inauguraram o templo. Querendo ou não, eles foram os primeiros. Infelizmente, a luz foi tão grande que eles não conseguiram suportar, se conter e se controlar, mas eles são muito sagrados. Então, aqui já vem uma mensagem que o nome da Parashá é Acharei Mot, depois do falecimento deles. Esse falecimento não é um falecimento comum, uma morte, Deus nos livre. Claro que a dor de Aaron, etc., podemos nem imaginar que a dor de um pai, Deus nos livre, perder dois de seus filhos, mas essa morte foi considerada uma morte espiritual. Tanto é que o fogo do incenso ele entrou pelas narinas e levou a alma deles. Ou seja, foi algo, uma elevação espiritual muito grande. E o que isso tem a ver com a gente? Então, a verdade é que depois desse falecimento, você poderia dizer, bom, mais do que isso não existe. Mais elevado que isso não existe. Diz a Torá Hareimot. Depois disso ainda dá para se elevar ainda mais. Como que a gente se eleva ainda mais? Fazendo, na verdade, o que Hashem quer da gente. O Talmud conta para gente que eram quatro sábios que eles quiseram passear no pomar Pardes, ou seja, entrar nos segredos da Torá, e Rabi Akiva, que a gente está agora falando bastante dele por causa dos Firata Omer, os alunos que faleceram, ele foi o único que entrou em paz e saiu em paz. Ou seja, quando você vai entrar para buscar uma ascensão espiritual, a gente não está no nível de fazer o Ketoret, não está no nível de entrar no Beit HaMikdash, mas sempre que a gente buscar uma inspiração espiritual, acharei, a gente tem que pensar o que vai ser depois. O objetivo da ascensão espiritual é o depois. Não você ter o prazer espiritual. Ah, pensa, foi maravilhoso. Ah, e aquele Yom Kippur foi muito bom.
Eu me elevei. Não, me elevei. Me senti conectado com Deus. E ótimo. Parou por aí? Aí você fica igual os filhos de Arão, que morreram lá dentro. Não pode morrer lá. Você tem que acharei. Acharei mot. Depois dessa elevação, você tem que buscar como eu posso traduzir isso em termos práticos. E se você for olhar quem acompanha o Ayom Yom, que são aforismas diários, de acordo com o dia do mês, o dia da semana, então ele fala logo depois, no final do Pesach, ele fala, o dia seguinte do Pesach, ele fala que depois do Pesach você cai na real. E essa é a grande. Ele fala que o último dia de Pesach se ilumina no mundo a luz de Mashiach. E o que é a luz de Mashiach? Uma coisa meio espiritual. O que é a luz de Mashiach? Eu não vi nada da luz de Mashiach. A luz de Mashiach é você conseguir estar inspirado com o Pesach e no dia seguinte vai lá e coloca teu tefilim com mais kavaná. Vai lá e dá a tua tzedakah. Vai lá e faz as tuas mitzvot. Que é um contraste muito grande entre essa elevação e você traduzir isso em atos pequenos e práticos. Então, esse é o Acharei Mot, depois da morte. E aí a Torá descreve vários sacrifícios, o trabalho do Kohen Gadol, etc., que ele se elevava no Yom Kippur. Mas, quando ele entrava lá, quem sabe a reza que ele fazia era muito curta, porque a turma estava esperando lá fora, vai que aconteça com ele o que aconteceu com os filhos de Aaron. Ele entra lá e ele fica por lá. Poderia acontecer, na verdade, com o Kohen Gadol por um motivo diferente. Por não ter um nível espiritual adequado, ele poderia entrar lá, não ter os méritos, então ele também não ia conseguir suportar aquela luz. Então a Torá conta para a gente o serviço que ele fazia no Yom Kippur, que a ideia do Yom Kippur, que é lechaper, que significa perdoar, significa limpar, tudo isso era feito com um procedimento. Esse procedimento tinha começo, meio e fim. E a ideia era ele traduzir isso em coisas práticas. El propio Aarón se puede tirar solo él. Cuando estaban los cuerpos para ir a Sim, buscar, solo sim. él. Não tinha mais ninguém que podia Que pudesse entrar para poder tirar. Então, mais para frente, os Kohanim eles entravam com uma cordinha, que se ele demorasse, você ia ter que puxar ele. Corda, a gente fala que é cordinha, mas devia ser uma corda um pouco mais, um pouco maior. E olha que coisa interessante. A Parashá, a grande parte da Parashá, o início pelo menos, é o serviço do Kohen Gadol no Yom Kippur. Então isso a gente lê no Yom Kippur, a gente lê de manhã. A segunda parte da Parashá fala sobre as relações proibidas, que é o que a gente lê na tarde do Yom Kippur. E olha como tudo que a gente vai falar sobre o Yom Kippur, a leitura do Yom Kippur, condiz com essa ideia que a gente falou do Acharei, aquilo que vem depois. Então, primeira coisa, fazer duas perguntas e a gente vai responder justamente com essa ideia. Primeira pergunta é, se você quer apresentar o Yom Kippur, Deus chega e fala, olha, estou dando para vocês a Torá, essa paraxá vou contar do Yom Kippur. Como que você apresentaria? Eu mandaria um convite. Gente, dia 10 de Tishrei, não percam. É esse dia que eu vou dar uma liberação para todo mundo. Como você chama? Como você dá uma... Libera o cara da prisão? Você dá uma... Faz um... Hã? Anistia, obrigado. Hoje é anistia. Quem quiser, 10, dia 10 de Tishrei, depende da tua sinagoga, se é 5 da manhã, se é 6 da manhã, se é 9 da manhã, venham, não percam. Bonito? E aí, fala pra gente o que a gente tem que falar. Então, na época do templo, seria o sacrifício. Hoje em dia, são as rezas que lembram sacrifícios, etc. Mas a Torá não apresenta o Yom Kippur assim. A Torá começa dizendo, olha, você precisa, quando Aaron entrar lá, sabe quando ele vai entrar? Não, primeiro, ele não pode entrar lá qualquer dia. Ele só pode entrar de uma forma onde ele está preparado para isso. Aí começa a falar do incenso e do sacrifício, tarará, tarará, tarará. E aí, no final de 10, 15, 20 versículos, não lembro exatamente o número, fala, ó, que baiomas é. Primeiro ele fala, pois nesse dia, você vai ser perdoado. Espera aí, você deixou para o final? Primeiro você falou, não entra qualquer dia. Como você entra com tal sacrifício? Desse jeito. Mas não faz daquele jeito, faz desse jeito, desse jeito, desse jeito. No final, pois, nesse dia, agora que você acordou, você deveria falar, olha, gente, deixa eu falar do Yom Kippur. O Yom Kippur é o dia que perdoa. Yom Kippur é o melhor dia do ano. Venham participar. Sabe o que se faz no Yom Kippur? Aí você começa a descrever. Parece que ele deixou
para o final, como se fosse uma coisa secundária, aquilo que para nós é o mais importante, é o perdão do Yom Kippur. Então, por que a Torá inverteu essa ordem? Pergunta tá claro? Então, de novo, a gente falou sobre o título da Paraxá, que fala o Acharei. Esse título ele tem que condizer com o conteúdo da Paraxá. Então, a primeira pergunta é, se o Yom Kippur, que significa lechaper, significa perdoar, então ele deveria, na verdade, estar logo no começo, e não no final de todo um ritual. Segunda pergunta, você tem um dia no ano e está todo mundo na sinagoga. Não todo mundo, mas bastante gente na sinagoga. E os sábios já sabiam disso, que esse era um dia que ia atrair o público, Bomba. ia bombar, mesmo sem sushi. Mesmo sem sushi ia bombar. É raro. E aí, o que acontece? Você reúne todo o povo de Israel. Você tem uma vez no ano que você pode dar uma mensagem para eles. Você pode dar uma mensagem para todo mundo. Principalmente na tarde do Yom Kippur, que é já chegando no Neilá. Então, se eu tenho que escolher de toda a Torá algum trecho que a gente não está seguindo a Paraxá, quando são festividades, a gente não segue a Paraxá. Então, eu posso escolher qual trecho que a gente vai ler. Então, de manhã, você faz um trecho que faz alusão ao Yom Kippur. Ok, tá bom. Agora, à tarde, não é um trecho que faz alusão ao Yom Kippur. É algum outro tema. Qual tema você escolheria de toda a Torá? Qual tema você escolheria? Essa para a chave, ligado ao dia. Ligado ao dia. Bom, já fez de manhã. É uma outra coisa. É alguma coisa para dar uma mensagem para o povo sobre se aproximar com Deus. Eu diria, tem Parashot, por exemplo, como vai Hanan, que fala do nosso compromisso com Deus. Fala o Shema Israel. Tem tantas partes onde nosso povo pecou e Deus acabou perdoando. A parte dos Meraglim, a parte do Reta Egel, o pecado do bezerro de ouro. Poxa, maior pecado, tirando o primeiro pecado lá de Adam Arishon. E aí Deus foi lá e perdoou, como a gente vê nos jejuns. Tem tanta coisa interessante e boa para você impactar a turma. O que os sábios escolheram? Um tema que até às vezes, quando você lê a tradução, eu tenho uma turma que senta atrás de mim, gosta de ficar conversando, e quando chega lá, eles ficam lá, olha só, certo? Não pode casar homem com homem, e não pode todas as relações proibidas, de uma maneira muito direta, sem muita inspiração. É literalmente, você não pode casar com a sua mãe, com a sua irmã, e aí começa a falar todas, sogra e etc. Então, bom, o cara vai sair da sinagoga, que inspiração, né? Que inspiração. É estranho. E é isso, é a segunda metade dessa mesma paraxá. Então, por um lado, por que eles escolheram estar no Yom Kippur? E por que a Torá escolheu colocar isso junto? Esse é um momento, todo mundo está super atento, prestando super atenção, e essa é a mensagem que eles acharam que era Por vital. quê? Por que essa mensagem é tão vital? Que são aberrações. São aberrações. Então, são aberrações. Vamos falar de coisas. Aproveita que a turma está aí. Vamos inspirar, Shema Israel. Tem tanta coisa na Torá. 10 mandamentos. Então, se a Torá não diz primeiro como deveria ser feito, ainda que se fosse para o dia não vai valer nada. Porque todo aquele passo que ela ensina antes de falar sobre o Yom Kippur, ela diz que se falta uma vestimenta, se faltar um processo daquele, todo o Yom Kippur não seria válido. Entendi, eu entendi. Você está voltando para a primeira pergunta. Tá, já volto. Então, só concluir a pergunta, por que a gente fala especificamente desse assunto? Voltando à tua pergunta, você está falando por que a Torá dá esse texto todo antes de falar do Yom Kippur? Porque senão o Yom Kippur não vale, entre aspas. É, primeiro que não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes, tem alguns korbanot que eles perdoam sobre alguma falha dentro do próprio serviço do Mishkan. Então, o próprio Kohen Gadol, ele tinha o tzitz, por exemplo, que era uma vestimenta dele, que perdoava se alguém fez um sacrifício não da maneira adequada. Então, não necessariamente se o Kohen Gadol, claro que é grave, claro que ele deveria estar bem treinado, mas não é isso que justifica você primeiro colocar os detalhes e depois você colocar o objetivo. A Torá, inclusive, a gente está falando sobre a própria Paraxá. Primeiro você colocou o título da Paraxá, e aí depois você segue de acordo com o título. A própria Torá segue essa estrutura. Então a Torá não colocou o título e falou direto sobre o serviço, só no final fala do Yom Kippur. Eu tenho, assim, uma ideia agora. Se falasse sobre alguma coisa que o povo tivesse
em grande parte fazendo aquilo, o retaeg, opa, O pessoal ia se afastar. fala, estou com culpa no cartório, mas fala de coisas que são tão aberrações que aumenta os méritos, quer dizer, Pô, bonito. o pessoal está lá e fala, poxa, eu não vou além de fazer relações Então, tô no lucro. filha, com mãe, Tô no lucro. estou no lucro. Então, é um alento para a pessoa falar, poxa, eu estou reunindo méritos Entendi. e todas Entendi. essas aberrações eu não estou fazendo. Fala de um assunto que Graças a Deus. todo mundo está provavelmente ganhando. Tá bom? Ahora se adiantó en el tiempo, porque vio toda esa degeneración Sem y la dúvida. vio, la enxergó en aquella época. A Torá Acho conta no que na sería- época de Noé já tinha tudo isso. Antes Já teve. do dilúvio já tinha tudo isso. Na época dos Sim. romanos também tinha. Sim. Então vamos lá. O Maimônides, que foi o primeiro codificador, juntando todo o conhecimento dos sábios anteriores, o Talmud, a Mishnah, etc., ele faz um resumo não, ele faz todas as instruções que o Kohen Gadol tinha que fazer no dia do Yom Kippur. E aí, depois que ele termina tudo, ele fala e o Kohen ia para casa. A gente sabe que todas as letras, palavras, especialmente num livro como o Rama, são muito precisas. Não precisava concluir, ele vai para casa. Depois que você terminou. Cada um sozinho vai saber o que fazer. Olha, você tem que acordar, aí tem que ir na mikve, tem que trocar de roupa, tem que entrar no Kodesh HaKodashim, tem que rezar, tem que fazer o sacrifício, tem que mandar o outro lá para o penhasco, e faz. Terminou, você finir. Ele conclui dizendo, e o Kohen Gadol vai para casa. Bom, óbvio, depois que ele terminou, vai para onde? E aqui, na verdade, Hassidut explica, o Rebbe uma vez fez uma explicação e falou que não, isso é uma halakha, é uma lei. Terminou o serviço no templo, volta para sua casa. Volta para sua rotina. Traz toda aquela inspiração para sua família. Kohen Gadol não é o cara que não casou. Pelo contrário, ele é obrigado a estar casado. Kohen Gadol era uma pessoa que, se ele não tivesse dinheiro, os amigos Kohanim tinham que enriquecer ele. Porque ele tinha que ter um poder aquisitivo para poder representar perante Deus. Peraí, precisa ser rico para poder pedir para Deus? Ele tinha que ter um status social acima, porque isso também dava, talvez, de alguma maneira, mais moral para ele. Por quê? Que isso é importante? São coisas, né, fúteis para um Kohen Gadol, para uma pessoa tão grande como ele. Então, aqui vem a explicação. Que todo o objetivo, na verdade, dele se elevar no Yom Kippur é o Acharei. É aquilo que vem depois. E a Halachá vem e diz, você terminou o serviço, parte do seu serviço integral é você correr para casa. Vai para casa e traga tudo isso para você poder transformar o seu dia a dia, transformar a sua família, os seus filhos. Você tem que traduzir toda aquela ascensão espiritual, que ele entrou no lugar mais sagrado, que ninguém podia entrar uma vez no ano, podia chegar em casa e falar, esposa, eu não vou tirar o lixo, né? Eu não vou lavar a louça. Qual que é o grande problema de grandes figuras públicas? Então o cara vai lá, faz um show, 100 mil pessoas aplaudindo para ele. Chega em casa, a esposa fala, querido, você lava a louça. Eu lavar a louça? Você não sabe quem sou eu? Você vai saber. Né? Então é difícil a pessoa cair na real. Aqui diz a Torá, Kohen Gadol, você foi lá, todo mundo aplaudiu, te agradeceu, bateu palmas, estava com as roupas, falou com Deus. Legal, agora você vai falar com a esposa. Vamos ver quem quer mais. Quem é mais forte? E aí você tem que ir lá, vai lavar. Ele também vai lavar louça. Deus está te dizendo, vai lavar louça. Volta para casa e transforma toda essa espiritualidade em coisas muito práticas. E aqui vem aquela história, eu contei várias vezes, mas fantástica, maravilhosa do Rebbe, que uma vez alguém escreveu, perguntou para o Rebbe, eu ouvi dizer, tem muita segulá por aí, muita simpatia, que tem uma simpatia que ajuda no Shalom Bayit, na paz no lar, no Motzei Shabbat, dobrar o talit. Talit, no Shabbat a gente não dobra ele perfeitamente, não pode. Então termina o Shabbat, você vai lá e dobra o talit. E ele perguntou, será que é verdade que isso ajuda no Shalom Bayit? Ele falou, olha, se dobrar o talit ajuda, eu não sei. Mas se você dobrar as mangas da tua camisa e lavar a louça, garanto que vai ajudar. Então não é só uma coisa cômica, mas é literalmente. Você dobrou o talit, ótimo. Mas você tem que agora transformar, dobrar o talit, tem que dobrar as mangas da sua camisa e botar a mão na massa. Transformar aquilo. E lavar a louça depois do Shabat é uma mitzvah, uma extensão da mitzvah. Assim como o Kohen Gadol ir para casa era uma mitzvah.
Então, isso condiz com o tema da Parashá. Então, quando a gente fala que a Torá conta para a gente todo o serviço do Kohen Gadol, o serviço do Kohen Gadol, todo o objetivo dele era Acharei, aquilo que vem depois, aquela transformação. Então, a Torá já te colocou no título. O objetivo, vou te contar toda uma história, mas eu quero já te falar. O objetivo de tudo isso é o que vem depois. Por que deixou para falar no final acaparar? E aqui vem a explicação muito simples. Não tem simplesmente uma ideia de que chega um dia no ano, acapará. Magicamente, Deus apaga seus pecados. Parece, dá a impressão. Tem até uma opinião Talmud que diz que o próprio dia, já Kippur, capará, mesmo que você não fez chuvá, não é alahá assim, mas mesmo que você não fez chuvá, está garantido. É mágica. Passa aqui, passa esse dia, limpou tudo. Tem a mágica, mas a mágica é consequência de algo que acontece nesse dia. O que acontece nesse dia são os sacrifícios. Korban significa aproximação. Ketoret também significa se amarrar com Deus. Você só pode perdoar os seus pecados, não existe essa. Você vai no confessionário, o cara te fala, você está perdoado. Alguém vai pagar os pecados por você. Não tem isso. Nesse dia, o perdão ele é uma consequência da ligação máxima que se expressa nesse dia. Assim como um filho que trabalha para o pai, então pode ser que ele chegou tarde, pode ser que ele acabou atrasando, etc. Se fosse um funcionário, já teria perdido o emprego. Mas como é o pai, e hoje é o dia do aniversário do pai, vamos supor, aí fala, olha, você tem uma chance, porque o teu vínculo comigo é diferente dos outros. O teu vínculo comigo é como filho. Então você tem mais uma chance e vamos começar de novo. Então, só dá para fazer isso, não é uma mágica. No dia onde você sente, você revela aquela tua conexão, não como um funcionário, e sim como um filho. Então, primeiro a Torá descreve todo aquele serviço de aproximação com Deus. Como consequência, nós temos o Yom Kippur, nós temos a Capará. Então, não é algo mágico. Lembrar o que eu falei outro dia? É muito bonito, a gente faz a contagem do homem. A contagem que a gente faz, uma das opiniões é para chegar no Matan Torá, receber a Torá. Se é contagem para chegar em tal dia, deveria ser regressivo. Faltam 49, faltam 48. Por que é progressiva? A resposta é muito simples. Regressiva é passivo. Progressiva é ativo. Se vai sair o foguete da NASA, vai para a Lua, então todo mundo liga a televisão para assistir e fica lá contando 10, 9, 8. Você contando ou não, o foguete vai sair. Só está lá celebrando junto. Você não fez nada por isso. Agora, quando você fala, olha, o foguete vai sair. Mas depende de você construir. Você tem que ir lá, botar dinheiro, construir, fazer as pesquisas. Aí você vai, poxa, já foi um dia, já foi 2, já foi 3. Olha quantos anos eu estou trabalhando nesse projeto. Aí depende de mim. Então tem que ser algo progressivo. Então a Torá começa dizendo, olha, vai lá, faz assim, faz assado. E assim você vai chegar no auge, no topo, que é o resultado do Yom Kippur. Não é simplesmente Yom Kippur, chegou, 10, 9, 8. Quanto falta para Yom Kippur? Ainda dá tempo de pecar? Dá tempo de pecar ainda? Da Yom Kippur tem um tempinho ainda. Dá para pecar ainda um pouco? Chegou Elul, aí já... né, 10 dias de chuva, agora eu vou ficar sério. Pelo menos alguns dias eu vou ficar sério. Não é passivo, é ativo. É uma construção. Segunda metade da Parashá, a resposta é muito simples e muito direta. É uma aberração, grande parte delas, mas fala sobre um tema muito pertinente ao ser humano. Não se engane, essa área do ser humano é um desafio muito difícil. Tudo que tem a ver com aquilo que a gente chama ligado com o nosso Brit Milá. Essa área é um desafio constante que a Hashem colocou para a gente. Não se espante. Inclusive, o Talmud fala para a gente que um professor, naquela época, um grande rebbe, etc., ele não tinha vergonha de falar assim para os seus alunos, cuidado comigo pela minha filha. Ou seja, não fica de muito olho, não fica de olho na minha filha. Peraí, estão falando de rebbe, dando aula para grandes... É muito direto o negócio. Alguém comentou para mim outro dia, eu estou com muitos pensamentos estranhos, estava chateado por isso. Eu falei, bom, todo dia a gente fala no Shema, Asher Atem Zonim Achariem. Você não precisa saber muito hebraico, os palavrões são as primeiras coisas que a gente aprende. A palavra zoná em hebraico significa aquela mulher de rua. Zonim significa, Deus está dizendo,
não sigam seus olhos e seus corações, que vocês se promiscuam, vocês se prostituem com ele. Ou seja, Deus sabe que é um fato. Não passa um dia, diz nossos sábios, que a gente não tem um pensamento estranho, que passa pelo menos, não que a gente possa elaborar no pensamento e permitir que ele fique, mas não passa um dia que pessoas comuns, tirando o Sadikim, que eles não passam um pensamento estranho na cabeça. Então a Torá é muito direta. A Torá não vai falar do Shema Israel, de uma elevação espiritual, etc. A Torá está falando, todo esse Yom Kippur, o que eu quero, você seja uma pessoa melhor. Aonde? Até nas partes menos nobres suas, como um ser humano. Até na parte mais animalesca suas, até nas aberrações, você sabe que a Torá previu, a Torá sabe disso, e cabe a você pegar a inspiração do Yom Kippur para ser um pouco melhor. Então, acharei. Depois de toda a inspiração do Yom Kippur, tem leis muito práticas. Curioso, assim que termina o Yom Kippur, existe um costume de você subir até o terraço e bater um prego da açúcar. Mas Sukkot tem 4 dias. Amanhã vai vir o funcionário, vai construir. Eu tenho que ligar a inspiração do Yom Kippur com algo muito prático. Pega um prego e vai lá e bate com o martelo na açúcar. Mas eu não pego o martelo um ano inteiro. Bem, vai lá e transforma a inspiração do Yom Kippur em algo muito prático. Isso é o judaísmo. Para concluir com a história, comentei ontem, anteontem aqui, mas na noite que a gente fica acordado, penúltima noite de Pesach, então a gente estava estudando e alguém comentou a história de que tinha um Hayat, um soldado, um dia ele estava no meio da missão, acabou ficando, era sexta-noite, e ele ficou no meio do nada, lá em Israel, no meio de uma estrada, e alguém que morava perto passou e convidou ele em casa para o Shabat. Ele não estava acostumado a fazer o Shabat, mas ficou muito agradecido. Alguém deu para ele comida, deu para ele o que ele precisava. E no final ele falou, quero te agradecer, posso deixar aqui um troco, né? Hoje é Shabat, não vamos receber nada, não vou receber nada para uma mitzvah, mas se você quiser me agradecer, você pode crescer no seu lado espiritual. O que é crescer no lado espiritual? Infelizmente, muitos não foram educados nem com esses termos. Ele falou, bom, tem um livro aqui chamado Kitzur Shulchan Aruch, o resumo de todas as leis do judaísmo. Abre qualquer página, vê o que dá, vê o que sai. Podia sair Shabbat, podia sair... Bom, e lá ele abre logo no começo que fala sobre aquela lei muito prática e muito até esquisita de que quando você vai se vestir, primeiro você tem que vestir o lado direito, depois o lado esquerdo. Quando você se banha também, tudo a gente dá prioridade para o lado direito, menos Atar el zapato izquierdo. boa, amarrar o sapato, amarrar a Torá, fala para a gente para amarrar o tefilim, primeiro na mão fraca, primeiro não, unicamente na mão fraca. Então, sábios concluíram, deduziram que quando se trata de amarrar o sapato, você coloca primeiro o tênis direito, o sapato direito, depois o esquerdo, mas sem amarrar. Você amarra e depois o esquerdo, depois você passa para o direito. Que confusão, coisa mais esquisita, que coisa mais estranha. Eu queria que Deus me dissesse para, sei lá, suba até o Monte Sinai, leia o Shema Israel, durma aqui 15 noites jejuando. É uma coisa mais impactante, uma coisa estranha, o sapato. Tá bom, é isso que você quer de mim? É isso que eu quero. Então ele concordou em fazer isso. A história que ele conta é que ele tomou essa decisão e estava fazendo, e aí eles saíram para um treino. O grupo de soldados saíram para um treino, lembrou? Era um treino, e aí ele lembrou que ele colocou a bota dele e colocou errado. Que errado, deixa, estou aqui na missão. Era uma missão importante, um treino importante. E aí ele falou, eu preciso parar para tirar a bota. Nisso que ele parou, já foi uma infração grande o suficiente para o general dele falar, você está despedido da sua missão. Falei, tá bom, estou despedido da missão. E quem contou foi o Sahar, foi na Tzavá, ele falou assim, imagina a vergonha que é para alguém que está na Tzavá, esperar para chegar um grande dia de um belo treinamento, onde você pode se sobressair, você pode... E aí você é dispensado. Tá bom, mas eu assumi esse compromisso, eu vou fazer. Nisso que ele ficou para trás, foi infelizmente, aquele maior desastre que teve na história do exército, dos 2 helicópteros que se chocaram e morreram, não lembro quantos, 70 soldados, infelizmente. Lo além. Tem um memorial lá em Petah Tikva disso? Lo além. Então, como uma mitzvah... No, 70, 72. Lo além.
Então, a gente não sabe o porquê daqueles, mas a gente sabe que a força de uma mitzvah, ela pode proteger. Uma mitzvah muito simples, é um detalhe do... Mas o judaísmo se expressa em coisas pequenas, em detalhes muito práticos. Isso é Acharemot. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Chico, Engraçado, né? Porque quando vai falar da morte